Bom dia! Que Deus abençoe seu dia, seu domingo. Mais um dia nós estamos aqui com o nosso Momento EBD. Seja muito bem-vindo. Nós estamos na nossa sede setor 70 Alphaville, Centro Santana de Parnaíba. Pastor setorial, pastor Anderson Cavalcante e nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra Costa. Então, continuando com o nosso tema desse trimestre, com o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre uma igreja não conivente com a mentira. É um tema, talvez de difícil expressão, porém relevante, salutar falarmos sobre isso. Por quê? Nós somos cristãos, nós somos parte da igreja de Cristo. E nós prezamos pela verdade, como diz João 8,32, conhecereis a verdade e ela te liberta. E essa libertação, ela é a libertação do pecado e tudo que envolve, tudo que está intrínseco nesse nome que seria pecado. E a revista de hoje, o tema de hoje, vem trazer para a gente algo muito importante. Por quê? O texto, a lição, ela traz como base a história que está escrita em Atos capítulo 5, verso 3, que todos nós cristãos, leitores das Escrituras Sagradas, conhecemos, que vai falar sobre a história de Ananias e Safira. Como que esses dois mentiram para a igreja primitiva, lá no começo da igreja, sobre vendiam propriedade, e aí eles mentiram, falaram que tinham vendido por um preço, venderam para o outro, para trazer um certo valor para a igreja. Ou seja, o problema aqui não é a quantidade de dinheiro que traz ou não, até porque a própria Bíblia diz, em Coríntios, que cada um deve contribuir segundo Deus propôs no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, não para se aparecer, não para dizer que está dando mais, não para dizer que é generoso, mas com o coração voluntário e voltado à generosidade, que é um dos princípios do reino, generosidade. E a lição de hoje vai dizer que a igreja, ela não pode ser conivente com a mentira. Mas essa mentira que eu vou dizer agora, que a lição está tratando, não é essa mentira de eu mentir para o outro, somente mentir. Porque a mentira de Ananias e Safira, ela parte de um princípio muito antes de chegar até muito antes da história em si. Ou seja, eles combinaram em casa, um casal unido. Olha só, é um casal muito unido. Eu admiro esses dois, porque esses dois se uniram na sua casa. Olha, nós queremos, a ideia é essa, vamos nos aparecer, alguém foi lá e fez um ato de generosidade, a igreja ficou feliz, foi aplaudido, então nós também queremos fazer um ato de generosidade, nós queremos ser aplaudido, nós queremos que as pessoas nos admirem pela nossa generosidade. Então vamos fazer assim, vamos vender a propriedade, vamos dizer que a gente pagou esse preço e nós estamos dando todo o dinheiro. Só que a verdade nós sabemos que eles venderam por outro valor, muito maior do que aqueles que eles estavam declarando de fato para a igreja. E aqui também a gente vai falar sobre sonegação, é muito importante, né? De certa forma é bem parecido com sonegação de impostos, por exemplo. Nós temos certo valor, na hora da declaração do imposto de renda, nós declaramos outros valores, falamos, não, eu ganhei muito menos, né? Ou fazemos alguma manobra para dizer que a nossa declaração venha a ser menor. Então é isso. Aqui, esse casal, eles se propôs, se uniram para fazer algo que não agradava a Deus. E gente, é muito interessante porque isso vai falar do caráter do cristão. Quando a gente fala de igreja de Cristo, nós não estamos falando de denominação, como eu sempre digo, eu sempre enfatizo. Quando nós falamos de igreja do Senhor, nós estamos falando de reino. Ou seja, aquela igreja que é invisível, que só Deus conhece o coração e sabe realmente quem é a igreja e quem não é. A denominação ela é um instrumento de Deus que direciona as pessoas para o reino, direciona as pessoas para a igreja de Cristo. Igreja vai fazer parte do corpo de Cristo porque é reinado, o reino é gerenciado, é governado por Cristo. E esse governo é só de Cristo. Homem nenhum governa no reino, o reino universal de Cristo. Mas a igreja de Cristo, ela tem sua administração. A igreja local, a denominação, ela tem suas administrações. Agora a igreja de Cristo é Cristo que governa. Então eles mentiram. E a mentira foi uma escolha. Eu vou mentir, eu vou falar, eu vou dizer. Né?
Só que a mentira tem suas consequências. A gente viu que a consequência para os dois foram a morte. E eu estava até comentando com uma amiga minha, eu falei, gente, a gente lê esse texto às vezes assim tão natural, né? Mas eles morreram porque mentiram para aquele momento, sabe? Mentiram para o Espírito Santo, mentiram para Deus, mentiram para o divino, mentiram para aquilo que é sagrado. Ou seja, não dá para brincar com sagrado, não, gente. Não dá. A igreja, ela tem que ser, o caráter dela tem que ser parecido com o caráter de Cristo. E aqui entra um outro assunto importante que eu queria dizer sobre o caráter da igreja. Porque aqui nós falamos de uma mentira, sobre um valor de propriedade, sobre alguém que foi lá e disse a mentira. Mas às vezes nós estamos vivendo uma mentira. Porque nós falamos que somos cristãos, nós a gente vem para a igreja, para o ajuntamento, para o templo, a gente canta, a gente adora. Mas a pergunta é, quando a cortina do palco, aquela que você se apresenta, se fecha, as luzes do teatro se apagam, quem você é de verdade? Quem volta com você para casa? Para quem você volta? Quem é a pessoa que está ali, que ninguém vê, que só Deus vê, que só você que está ali, quem é a pessoa? Porque às vezes nós nos escondemos atrás de uma aparência e o ser humano, a gente, como diz lá em Samuel, o ser humano se atenta pela aparência de fato. É isso mesmo que nós fazemos. Nós olhamos para a aparência, mas o texto diz que o único que conhece o coração é Deus. Salomão vai dizer que aquele que o único conhece o nosso coração é Deus. Então, se nós somos cristãos, fazemos parte do reino de Deus e também nos membramos de uma denominação e queremos servir a Deus, porque o reino é isso, pessoas servindo pessoas. Quanto maior o seu cargo eclesiástico, mais servo você é. Quanto mais você se aprofunda no reino, você mais conhece a palavra de Deus, você entende que você está aqui para servir, Deus vai abençoar. E é Deus que recompensa. A gente não está aqui para ser pessoas, para se aparecer, para ser melhor, para ganhar troféu aqui não. Medalha, a pessoa doou, olha, a pessoa fez, olha, a pessoa está aqui de segunda a segunda. Não é para isso. O reino é para a gente servir aonde é necessário. Tem pessoas que são necessárias dentro da sua casa, tem pessoas que são necessárias no seu trabalho, na escola, tem pessoas que são necessárias às vezes longe de alguma coisa que se diz, que se pareça com religião, com igreja, com denominação. Mas são lugares que Deus escolhe as pessoas para estar. Tem pessoas que são necessárias nas ruas, nas favelas, onde ninguém está, em hospitais. Então, nós temos que ser o quê? O que a lição traz para a gente? Que a gente precisa ser coerente com o nosso chamado, ou seja, com o dom, com o talento que Deus... Alinhar tudo isso, dom, talento, trabalho, disposição, predisposição. O que eu sou bom? No que aquilo eu não sou? Porque às vezes eu estou querendo fazer uma coisa que Deus não me chamou para fazer aquilo, que não é o meu talento, eu não tenho aptidão para aquilo. E eu sofro com isso. Isso também é uma mentira, porque eu estou vivendo algo que não é para mim. Eu estou vivendo algo que é para outro. E aquilo que é para eu fazer, eu estou deixando de lado. Eu sempre tenho um princípio comigo que é o seguinte: se eu não faço aquilo que era para eu fazer, e estou fazendo aquilo que, sei lá, é para outra pessoa fazer, ou eu estou fazendo alguma coisa talvez para agradar alguém, eu estou sendo desonesto. E a mentira aí, a desonestidade é isso. É eu dizer aquilo que não é verdade. Eu ser aquilo que não é de fato, que não é verdade, que não condiz com a realidade. Então, quando eu faço aquilo que não é para eu fazer, eu estou deixando de fazer o que realmente é para eu fazer. E aí, eu sempre digo que muitas vezes nós fazemos de tudo. Cantamos, pregamos, estudamos, nós ensinamos. Mas o que de fato é para eu fazer? Porque se não é meu dom, meu talento, eu vou fazer, mas não vai ser excelente, não vai ser bom. E aquilo que eu estou deixando de lado, que realmente é para eu fazer, que eu posso fazer com excelência, eu estou deixando de lado. E o reino vai perdendo com isso. Entende? Então eu preciso procurar saber qual que é o meu chamado. Qual é o meu propósito? Qual é o meu papel aqui nesse reino? O que eu estou fazendo aqui? Porque acontece o seguinte: quando eu não faço aquilo que é para eu fazer, o reino perde. E eu estou vivendo a mentira. Então as mentiras talvez hoje não sejam de fato o valor que eu trago. Né? Porque aqui não tem fiscal de dízimo, não tem fiscal de oferta. Não, você ganha isso, não, você é isso. Ninguém está conferindo, né, as ofertas que as pessoas estão trazendo.
Mas Deus hoje está conhecendo, está chamando, está entendendo aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Se aquilo que eu faço, que eu sou de fato, é o que eu estou fazendo, está de acordo com aquilo que Deus espera que eu faça, com aquilo que Deus espera que eu seja, que eu produza. O talento que Ele me deu. Lembra da passagem dos 10 talentos lá? Na história que Deus deu um talento para cada? Então Deus esperava alguma coisa de cada um, de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que Ele podia fazer. Para um deu 1, deu 5, deu 10, assim vai. Então, é isso que Deus espera da gente. Muitas vezes nós estamos vivendo uma realidade que não é nossa, querendo fazer algo que Deus não mandou, nós fazemos. Isso também é uma mentira. Isso também é falta de caráter. Eu preciso entender e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque se eu não fazer um dia, de acordo com as Escrituras, eu vou ser cobrada disso. Olha, eu falei para você visitar os velhinhos. Agora, mas não, você quis, né? Você quis ser líder de obreiros. Mas é um problema seu e Deus, problema meu e Deus, que eu vou ter que dar conta, né? Eu chamei você para ser evangelista, mas você quis ficar em cima do púlpito, né? Eu chamei você para evangelizar o mundo, mas você quis ficar ganhando aplauso das pessoas. Então, tudo isso faz parte da mentira, do caráter, quem eu sou, o que eu estou fazendo. Às vezes o que eu estou fazendo não condiz com aquilo que Deus pediu para eu fazer de fato, e isso é uma mentira também. Então, fica essa reflexão, que Deus abençoe nosso dia, um bom domingo, e hoje à noite nós temos culto da família também. Vem para EBD, vem refletir as escrituras com a gente. Não é só ler, não é só pegar um assunto, mas é refletir, pensar, pegar o texto e pegar links e pegar vários outros textos. Vamos estudar a Bíblia, gente. Vamos aprofundar. A Bíblia é a libertação, a Bíblia limpa a gente. A Bíblia traz de verdade aquilo que Deus nos fez para ser. O chamado de Deus na nossa vida. Ele resgata a nossa vida para ser pessoas de verdade. Pessoas com caráter, pessoas que vai performar Jesus Cristo. Deus abençoe, bom domingo, fique com Deus.